Olá, graça e paz. Cumprimento todos vocês que acompanham todos os meus vídeos que eu posto no canal no YouTube. E desde já eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Que vai ter conhecimento de todos os meus vídeos que eu postar no meu canal no YouTube. E peço a todos vocês que tiver acesso a todos os meus vídeos e vocês concordar com as pregações que eu faço nesses meus vídeos, que vocês possam comentar nos vídeos, que vocês também possam dar o joinha, que vocês também possam compartilhar os meus vídeos para todas aquelas pessoas que Deus tocar no coração de cada um de vocês, e que vocês também possam se inscrever no meu canal, vocês que não são inscritos. Amém, meus amigos? E aqui nós vamos meditar na palavra de Hebreus capítulo 7, do versículo 12 até aonde Deus nos guiar aqui. Amém? E aqui no livro de Hebreus capítulo 7, versículo 12, olha o que está escrito. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Quem é que quer dizer mudando-se o sacerdócio? Quer dizer que o novo sacerdócio nosso hoje é Jesus Cristo. Porque segundo a lei, o sumo sacerdote era da tribo de Levi, que era o que? Os filhos de Levi, que esse Levi era filho de Jacó. Então, segundo a lei de Moisés, quem era o sumo sacerdócio era aqueles que eram filhos de Levi. Mas só que nós sabemos que hoje a lei de Moisés não está mais em vigor. Agora hoje o que está em vigor é a graça de Deus na vida de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, hoje o nosso sumo sacerdócio é Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Jesus, ele veio cumprir a lei por cada um de nós que crê no nome dele. E se Jesus cumpriu a lei, aqui no versículo 12 fala que necessariamente se faz também mudança da lei. Eu vou ler aqui o versículo todo, o versículo 12, para vocês poderem entender claramente o que a palavra de Deus quer nos revelar. É igual eu expliquei para vocês, o nosso sumo sacerdote hoje é Jesus Cristo, porque antes, segundo a lei, o sumo sacerdócio vinha da tribo de Levi, que é os filhos de Levi, os levíticos. Amém? Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês aqui nesse vídeo. E no versículo 12 é o que está escrito. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Tá entendendo, meus amigos? Quando fala necessário, quer dizer que é obrigatório. A lei de Moisés não pode tiver mais em vigor. Os filhos de Levi, que era segundo a lei, não pode mais tiver sendo sumo sacerdote. Porque agora quem é o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Então, se o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, necessariamente se faz mudança da lei. O que é fazer mudança da lei? Porque segundo a lei de Moisés, o homem quando pecava diante de Deus, ele tinha que levar um animal para o sacerdócio oferecer diante de Deus por pecado daquela pessoa ser perdoado diante de Deus através do sacrifício de um animal. E quem fazia esse sacrifício era os levitas, que no caso era o sumo sacerdócio vindo da tribo de Levi, que é filhos de Levi. Mas agora nós somos filhos de Deus pelo Filho de Deus, em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdócio. Mas Jesus Cristo, ele não veio para nós estiver debaixo da lei. Pelo contrário, Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei por mim e por você que crê no nome dele. Se Jesus ele cumpriu a lei por mim e por você, nós não devemos mais, irmãos, estiver debaixo de mandamento da lei. Porque eu gosto de dar até um exemplo, quando eu prego por aí para alguns irmãos que está debaixo da lei, ou para algumas pessoas que ainda não têm entendimento da palavra de Deus. Porque eu gosto de dar esse exemplo. Se o pai tem um filho, e o filho vai e faz uma compra no mercado de R$ 200, mas aí o filho vai e não paga aquela compra que ele fez de R$ 200. Mas aí vem um dono do mercado e diga: moço, seu filho fez uma compra de R$ 200 e ele não me pagou, mas como você é o pai dele,
e o pai é responsa os seus filhos, então eu vim aqui ver se tem como você pagar essa conta que seu filho fez de R$ 200 no lugar dele. Então aí o pai vai e paga essa compra que o filho fez de R$ 200. Aí eu pergunto para vocês, o dono do mercado tem direito de cobrar os R$ 200 do filho desse pai que pagou a conta para ele? Vocês sabem, claro que não, porque se o pai pagou a conta do filho, então o dono do mercado ele não tem mais dever e nem direito de cobrar os R$ 200 daquele filho, porque o pai pagou no seu lugar. Então, irmãos, assim foi o que Jesus fez por mim e por você. Deus olhou de lá do alto e não viu um homem justo sequer. Deus viu que todo o homem estava morto diante dele por causa do pecado de Adão e Eva. E por causa do pecado de Adão e Eva, nenhum ser humano conseguiu obedecer à lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés, no caso, veio para condenar o pecado do homem diante de Deus. Mas por causa do pecado, a lei, nós não tínhamos capacidade de obedecer à lei 100%. Porque, no caso, a lei tinha 600 e não sei quantos mandamentos, segundo a lei de Moisés. E de acordo com a palavra de Deus fala que se o homem cumprisse 50 mandamentos da lei, mas falhasse nenhum, já estava condenado. Porque, igual eu expliquei, a lei veio para condenar o pecado do homem diante de Deus. Mas se o homem falhasse nenhum mandamento da lei, já estava condenado. Porque a lei veio para condenar. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ele não veio para condenar, mas sim para salvar. Por que que Jesus veio para salvar? Porque Jesus ele veio cumprir a lei por mim e por você. Então, se o pai daquele rapaz que pagou a compra de R$ 200 por filho e o dono do mercado não tem direito de cobrar mais, assim também é Deus é Deus com nós, com a nossa fé em Cristo Jesus. Deus vê que nós temos as nossas falhas no nosso dia a dia, mas através do sacrifício de Cristo Jesus, Deus não pode mais condenar o pecado, nem em mim, nem em você que crê em Jesus, porque Jesus ele pagou o preço de todos os nossos pecados, porque os nossos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, a lei não pode mais nos condenar. Por que a lei não pode mais nos condenar? Porque Jesus pagou o preço por cada um de nós, porque Jesus ele cumpriu a lei por cada um de nós que crê no seu nome. Mas para isso nós temos que crer em Jesus e abandonar os mandamentos da lei. Porque se nós dizer que crê em Cristo Jesus e não abandonar os mandamentos da lei, nós está dizendo que o sacrifício de Cristo Jesus, que o sangue de Cristo Jesus não foi suficiente para Deus perdoar de todos os nossos pecados. Tá entendendo, meus amigos? E aqui no versículo 13, olha o que está escrito. Porque aquele de quem essas coisas se diz, está falando aqui de Jesus Cristo, porque aquele de quem essas coisas se diz pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Tá entendendo, meus amigos? Aqui quer dizer o quê? Que Jesus pertencia a outra tribo, porque segundo a lei de Moisés, a tribo que servia a lei de Moisés no altar para fazer as coisas de Deus era a tribo de Levi, os levíticos. Mas Jesus Cristo ele veio da tribo de Judá. E de acordo com esse versículo 13, Moisés não falou coisa alguma da tribo de Judá que ia servir o altar segundo a lei. Porque segundo a lei, quem ia servir o altar para fazer as coisas de Deus era só o povo levítico. Mas agora, segundo a graça de Deus em Cristo Jesus, agora a lei fica de lado e quem entra em cena é o nosso sumo sacerdócio, que é Cristo Jesus. Amém, meus amigos? E aqui